Olá, seja bem-vindo ao programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto Lagarta Virapupa, que oferece suporte emocional, jurídico e material a famílias de pessoas com deficiência. E eu converso com a Andrea Werner, que é a fundadora do Instituto, e é um grande prazer recebê-la aqui hoje. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre inclusão e sobre apoio às famílias de pessoas com deficiência. Então vamos lá, o Instituto Novo, como é que surgiu esse instituto? Bom, é uma longa história que eu vou tentar encurtar, mas na verdade o Instituto ele começou como um blog lá em 2012. O meu filho Theo, que é meu único filho, que agora está com 13 anos, foi diagnosticado com autismo quando ele estava com quase 2 aninhos, lá em 2010. Eu trabalhava fora, acabei parando de trabalhar fora para poder acompanhar ele mais de perto, né? Porque era muita terapia e eu não conseguia acompanhar ele, porque eu trabalhava fora na época. E aí, para ocupar a cabeça, na época, em janeiro de 2012, eu comecei um blog que eu chamei de Lagarta Virapupa, depois eu explico esse nome que ninguém entende muito de primeira, onde eu comecei a relatar as minhas vivências, porque o diagnóstico de autismo para uma mãe que sempre sonhou ser mãe, que idealizou aquele filho ao máximo e era o primeiro netinho dos dois lados da família, tão desejado e tudo, é um choque tremendo, né? A gente nunca, eu sempre falo, nenhuma mulher que engravida, por incrível que pareça, porque nesse país 24% tem algum tipo de deficiência, mas ninguém imagina que vai ter um filho com deficiência. Né? Então, é uma situação que choca muito, que deixa a gente num desespero muito grande. Então, eu comecei esse blog falando de todos aqueles sentimentos que para mim eram muito dolorosos, muito confusos, e eu achei que só a família ia ler, mas por incrível que pareça, muitas mães se identificaram com aqueles relatos, e esse blog começou a crescer muito. Eu fiz as redes sociais dele na época. Aí eu comecei a perceber que eu, como uma pessoa privilegiada, que tinha acesso a médicos, terapeutas e tudo de qualidade, né? Eu era uma exceção, a maioria das mães não tinha, então eu comecei a fazer posts informando sobre terapias, assim, sempre com muito cunho científico, né? Eu tinha muito cuidado com o que eu postava. Sim. Essas redes foram crescendo muito. Fiz um canal no YouTube, fazia vídeos ensinando de tudo, né? Tudo que eu aprendia com as terapeutas ali eu repassava para as mães, né? Porque eu já estava sabendo como é que era a situação no Sistema Único de Saúde, que elas não tinham acesso a terapias, às vezes nem ao diagnóstico elas não tinham direito, né? Então virou um super canal de informação, de acolhimento, foi assim que começou, né? Depois a gente partiu para os eventos inclusivos, foi crescendo, cresceu muito, virou praticamente o maior blog sobre autismo e deficiências do Brasil, que também fazia eventos inclusivos, que também passou a ser uma rede de ativismo. Então, quando saía alguma lei muito ruim para as pessoas com deficiência, ou quando não saía uma lei boa, eu mobilizava as mães para a gente se manifestar, para, né, cutucar político, aquela coisa toda. No início desse ano, eu decidi que estava meio pesado para mim, só pessoa física, levar isso sozinha. E eu já tinha um grupo de mães que sempre quando eu fazia as coisas, vamos fazer um evento inclusivo, vamos fazer uma ação de acolhimento, alguma coisa, elas iam comigo. Então eu pensei, se eu transformar isso em instituto e eu chamar essas mães para serem diretoras, coordenadoras regionais, eu vou ter mais braços, né? A gente vai estar Sim. mais organizado para poder acolher melhor essas mães, essas famílias no Brasil inteiro. Então foi assim que surgiu, a gente resolveu de fato fazer um instituto, transformar o Lagarta Virapupa numa coisa mais formal de instituto para poder continuar esse trabalho, mas de uma forma mais organizada. Você falou uma coisa, André, que é muito importante que seja assim frisada. A mãe nunca espera ter um filho com deficiência. Então, é uma tristeza quando vem. E as pessoas também não esperam ficar deficientes no decorrer da vida. É uma tristeza. Existe um momento de luto ali, que a gente chama, né? E é importante que se diga isso pelo seguinte: há algum tempo atrás, as mães ou as pessoas com deficiência ainda tinham um pouco de receio de falar sobre isso, sobre essa tristeza do vir, né? Porque elas achavam que seria interpretado da maneira assim, olha, eu não quero esse filho, né? E isso não é verdade. A mãe quer esse filho. Ela ficou triste porque ela tinha uma outra expectativa, houve quebra de expectativa. Mas a mãe quer esse filho e quer muito, né? Então é importante hoje falar sobre isso,
que há realmente um momento de tristeza, você não é de ferro, você não é eletrônica, você não é robô, né? Tem sentimentos. Então, essa quebra de expectativa, ela existe, e existe um momento de tristeza. O importante é virar o jogo. O importante é a aceitação e tocar o barco para frente, não só resolver a sua vida, como ajudar a resolver a vida dos outros, que foi o que você fez. Eu Ok? acho que a gente tem que entender que a gente está numa sociedade que é capacitista, né? Que é o preconceito com relação à pessoa com deficiência. E esse capacitismo é estrutural, a gente já nasce com isso. Por quê? Eu sempre interpreto toda aquela tristeza que eu tive da seguinte forma: eu, quando era criança, eu não convivi com criança com deficiência. Eu não tinha coleguinha com deficiência na escola. Eu não brincava com criança com deficiência na rua. Porque na minha época a política era de exclusão. Essas crianças não estavam na rua, não estavam na escola, não estavam, elas estavam institucionalizadas ou trancadas em casa. Então, como é que eu ia crescer encarando a deficiência como uma coisa normal, como parte da diversidade humana, como normal, do mesmo jeito que tem gente sem deficiência, tem gente com deficiência. Então, é obviamente que parte do nosso sofrimento é porque a gente pensa que a gente não é eterna e que um dia a gente vai morrer e essa criança que vai virar adulto vai ficar aí. Mas tem uma parte também que é, a gente não cresceu, a minha geração não cresceu olhando a deficiência como algo normal, como parte da diversidade, porque a gente não conviveu com pessoas com deficiência. Então, isso tem um grande peso nesse sofrimento que a gente tem quando recebe a notícia de que um filho tem uma deficiência, né? A diversidade humana é o fator principal de crescimento da humanidade, né? De onde Exatamente. veio o nome lagarta vira-pupa? Que esse aí é um nome bem diferente. Nunca tinha ouvido falar dessa lagarta vira-pupa. Então, o meu filho, quando ele era bebê, ele cantava vários pedaços de músicas e quando o autismo se manifestou de forma mais forte nele, porque ele teve um tipo de autismo que a gente chama de regressivo, ele desenvolveu habilidades que são típicas, né, em bebês, mas ali perto de 1, 2 anos de idade ele perdeu. Então, até essas musiquinhas que ele cantava, tudo ele perdeu. Hoje em dia ele não fala nada. E tem uma música que era uma das favoritas dele, que é uma música do Cocoricó, que chama Metamorfose da Borboleta. E nessa música do Helios Skind tem uma frase que é pupa, 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 a lagarta vira pupa. E aí ele cantava essa frase de jeitinho de bebê, assim, era muito fofo ele cantar isso. E aí quando eu fui dar o nome do blog, me ocorreu essa frase de lagarta vira pupa, porque na minha cabeça, na época, o meu filho era aquele bebê que estava se desenvolvendo de forma típica e de repente ele se fechou do mundo. Parou de olhar nos olhos e ele parou de responder quando a gente chamava, ele não atendia comandos verbais. Então, para mim, ele era como se fosse uma lagartinha que se fechou dentro de uma pupa, mas que aí ele estava fazendo as terapias, né? Ele tinha começado a fazer as terapias, estava tendo atendimento médico, então que ele estava passando por uma metamorfose e ele ia sair daquela pupa uma linda borboleta. Eu acho que na minha cabeça, que ainda era muito mais capacitista naquela época também, eu imaginava que ele ia sair dali praticamente uma criança curada, né? Uma criança típica. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que essa minha concepção era completamente errada, assim, né? Que, obviamente, ele está fazendo as terapias, ele vai adquirir habilidades que são importantes para ele ter o máximo de autonomia, mas que o meu filho não precisa mudar para ele ter valor, né? Quem entrou naquela pulpa desde o início e passa por uma metamorfose sou eu. Eu sou uma pessoa completamente diferente daquela que recebeu o diagnóstico lá atrás. Então, assim, o nome continua fazendo sentido, mas na minha cabeça quem entrou na pulpa nunca foi ele. Fui eu e continuo lá, continuo mudando desde aquela época. Bom, você relatando o nascimento do seu filho o desenvolvimento de um blog, você mostrou como é que você se envolveu nessa causa, por causa do filho e tudo mais. Obviamente que nesse período você teve sim, necessidades, né? E você sabe hoje, mais do que ninguém, quais são as necessidades das famílias. Então, o seu blog, o seu instituto hoje, qual é o tipo de suporte que ela oferece para as famílias que têm criança com deficiência? Tá, a gente surgiu em plena pandemia, né? Então, uma coisa que a gente fazia muito, que era tentar incluir essas famílias socialmente mesmo, através dos eventos que eu fazia antes do Instituto, né? Antes da pandemia, a gente fez um bloquinho de carnaval inclusivo que deu 1.100 pessoas na Câmara Municipal de São Paulo, que foi um evento maravilhoso. A gente não está podendo fazer agora por causa de pandemia, então a gente está fazendo muita coisa online mesmo. Então a gente faz semanalmente rodas de conversa e acolhimento com as mães do Brasil inteiro,
A gente tem coordenadoras regionais que nos ajudam a organizar, juntar essas mães. E aí sempre tem uma escuta qualificada, então ou tem uma psicóloga ou tem uma advogada quando o assunto é direitos e como você acessar os seus direitos e tudo, ou quando é uma roda mais vamos abrir o coração, falar, aí tem uma psicóloga. Então semanalmente a gente está tendo essas rodas e eu participo de todas. A gente também faz eventos, porque não adianta a gente falar mal do assistencialismo num momento em que tem gente passando fome, e tem gente passando fome. Então, a gente recebe muita mensagem, por exemplo, de mães que o marido morreu de Covid e está com 2 filhos autistas em casa e manda foto da geladeira vazia. Então, às vezes, a gente tem que atender mesmo, né? Então, a gente já fez, por exemplo, recentemente com uma influencer, que é a Verônica, do Faxina Boa. Ela estava grávida, ela queria fazer um chá de fraldas virtual. A gente fez uma ação grande que atendeu quase 200 famílias em situação de vulnerabilidade. Ela é uma pessoa muito conhecida, ela tem 300 mil seguidores no Instagram. E quem queria mandar um presente para a bebê dela, mandou uma cesta básica para uma família em situação de vulnerabilidade. Foram quase 200 famílias atendidas em São Paulo, com essa visibilidade da Verônica. Maravilha. A gente já tinha feito ação assim antes. Como a gente também está em pandemia, então a gente faz um esquema em que a gente coloca em contato, né? A gente liga o padrinho com o apadrinhado e a pessoa manda o presente direto pelos correios também, para não ter essa logística de ter que ir lá entregar aquela coisa, vai tudo pelos correios direto. Ok. A gente também recebe muito contato no inbox, mães pedindo ajuda, eu não estou conseguindo o tratamento do meu filho no SUS, ou o plano de saúde não está fazendo isso, etc. e tal. A gente sempre tem nosso conselho jurídico que ajuda essas mães a conseguirem os direitos delas. Então a gente vai, às vezes, mães desesperadas que entram em contato. Teve um dia desses que eu coloquei no Instagram aquela caixinha de pergunte qualquer coisa, e eu recebi uma mensagem de uma mãe falando: eu fui cortar os pulsos e eu não consegui. André, Nesse nível de desespero, né, que as pessoas entram em contato com a gente. Então é nisso assim também, é uma ajuda psicológica às vezes também. nós estamos conversando com a Andrea Werner, que é fundadora do Instituto Lagarta Virapupa. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.